Ei, você crê que Deus pode mudar a sua história numa noite, de repente? Shalom, meus amados, eu estou aqui nesse dia bonito para te trazer uma palavra de esperança da parte de Deus. Sabe, amados, eu quero ver aqui no capítulo 41 de Gênesis, uma parte onde Faraó, ele vai chegar para José e vai dizer assim, eu não vi em toda a terra do Egito alguém que tivesse o Espírito de Deus como José. Vocês sabem dessa história, não sabem? José, ele vai interpretar o sonho de Faraó. Faraó vai achar ele sábio, porque nenhum outros mágicos deles conseguiram interpretar esse sonho. E ele vai nomear José governador de todo o Egito. Ele vai dizer assim, somente eu serei maior do que ele, mas qualquer atitude, qualquer coisa que alguém tiver, terá que passar pelo aval de José. Isso nos lembra alguma coisa? Faraó ali representa a figura de Deus. E José representa a figura de Jesus Cristo. Porque nada na terra pode chegar a Deus, senão por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso Jesus vai dizer, eu sou o único intercessor entre o homem e Deus. Sabe o que acontece aqui, amados? José, numa noite era escravo, mas acordou governador. Numa noite, você pode dormir todo atribulado e na manhã seguinte, Deus mudar a sua história. Numa noite, Ele muda a sua história. Entenda a noite aqui como um período de tempo. No de repente de Deus, tudo pode mudar. A gente tem que continuar confiando. Aí a gente pensa assim, não foi numa noite. Numa noite Ele mudou a história de José. Sim, mas a noite de José durou bastante tempo. Percebam, amados, que a palavra de Deus vai dizer que o choro pode durar uma noite, mas o sorriso vem pela manhã. Sempre vem, porque há um tempo determinado para todas as coisas. Eclesiastes capítulo 3 vai dizer isso. Tem um tempo para você chorar, mas tem um tempo para você sorrir. Eu já celebrei enterros num dia e numa noite celebrei um casamento. Porque há um tempo determinado para todas as coisas. José, ele foi vendido como escravo pelos irmãos. Mas antes disso, José foi jogado num poço para morrer. Aí depois eles disseram, não, a gente não vai tirar proveito disso. Vamos vendê-lo como escravo, ganhar uma grana também com isso. Venderam, ele como escravo, José. Quando ele chega ali, gente, ele é vendido e é colocado numa casa para trabalhar na casa de Potifar. E Potifar, ele vai ver que o Espírito do Senhor também estava em José, porque onde colocavam José, ele abençoava. E nesse momento, o inimigo sempre se levanta. Se o inimigo está se levantando em sua vida, é porque você está no caminho certo. Continue fiel a Deus, porque sempre a recompensa vem. A recompensa maior, vale-se dizer, já é a santidade, já é a nossa salvação, já é estarmos mais próximos de Jesus. Mas Ele é galardoador, Ele gosta de abençoar. Deus não tem problema nenhum em abençoar, amados. E nesse momento, a mulher de Potifar, ela dá em cima de um garoto de 17 anos. Ou seja, a fase onde os hormônios estão à flor da pele. Mas sabe o que José faz? Ele não enfrenta. Ele não diz, não, eu vou continuar aqui porque eu consigo resistir. A palavra de Deus não diz isso, ela nos ensina. Resista ao diabo e ele fugirá de vós. Mas ela também nos ensina. Afaste-se da aparência do mal. Ou seja, como a gente vai resistir a Satanás? Fugindo da aparência das tentações. E para um garoto de 17 anos, com certeza, uma mulher é uma tentação grande. Então ele saiu dali. Porque Jesus, ele diz assim, se seu olho direito te leva a pecar, arranca-o fora. Se sua perna te leva a pecar, arranca-a fora. Se seu braço, sua mão te leva a pecar, arranca fora. E foi o que fez José. Ele arrancou fora, ele saiu. E ainda assim o acusaram. E ele foi preso. E ali naquela prisão ele interpretou 2 sonhos. Vocês lembram? O de um padeiro e do copeiro. E como ele falou, aconteceu. E quando o copeiro saiu e foi servir ao rei, a palavra diz que ele se esqueceu de José, porque José pediu a ele, olha, lembra-te de mim quando chegar no rei, mas ele esqueceu. Ei, Deus fez ele esquecer. Por que ele esqueceu de José? Porque se ele se lembra de José naquela hora,
José ia ser um mero ajudante de copeiro, ia ser um funcionário na copa, ia ser um funcionário no palácio. Mas Deus fez esquecer e passou-se mais 2 anos até Deus fazer o copeiro se lembrar. Quando o rei teve um sonho e ninguém pôde interpretar. E ali Deus disse: ei, lembra-te, agora é o momento de florescer. E aí o rei nomeou José governador de toda a terra do Egito. A situação de José mudou quando Deus quis. Espere, a sentença final, ela é sempre do Senhor. Amados, mas eu anotei alguns pontos aqui que nos fazem desfrutar disso. Porque muitas vezes a gente olha a Bíblia e a gente diz assim, não, tá, 2 versículos depois, ele se lembrou dele já em seguida, e o rei... Não, passou-se 2 anos. O que é que você está esperando aí que você não resiste? E que a gente cai na tentação? Ou a gente desiste de esperar? Ou Deus nos colocou a gente no caminho, mas a gente não resiste? Ei, é nas tribulações, nos processos, que a nossa fé ela é aprimorada. Então a gente precisa resistir. Então veja as atitudes de José. Primeiro, ele confiou. Depois, ele perseverou. Ele foi fiel. Ele temeu a Deus. Ele orava. Ele buscava. José adorava. Tanto que ele resistiu, amados. Perceba o fato de fugir da aparência do mal. Você foge da aparência do mal? Me responda isso. Por exemplo, uma pessoa casada e ela está lá teclando com outras mulheres ou com outros homens na internet, que é o comum hoje em dia. Ou você não consegue resistir a uma bebida e você só anda em bares. Ou você não consegue resistir a um cigarro que você deixou de fumar, mas você só anda na companhia de quem fuma. Isso não são atitudes de José. A atitude de José é, eu vou sair, porque eu não vou resistir à mulher de Potifar. Eu não vou resistir a essa tentação. E principalmente, eu vou sair porque eu amo a Deus, porque eu temo a Deus. Quem teme a Deus, mesmo que tenha vontade de trair sua mulher, trair o seu marido, não vai trair por temor primeiro a Deus, ainda que não ame a sua mulher, ainda que não ame o seu marido. Temor ao Senhor. E a sua história pode mudar num de repente, você se mantendo fiel. Sabe, teve uma viúva que ela tinha perdido já o marido e ela andou naquele trajeto até o cemitério. E depois a palavra vai dizer que ela perdeu o seu único filho. E ela novamente estava no trajeto da vergonha. Os cemitérios ficavam fora da cidade, porque era assim na cultura israelita, ainda mais que não podia tocar em morto. E aquela mulher estava ali, e uma multidão a seguia, uma multidão do choro. Provavelmente eles estavam dizendo, poxa, mas um dia desse a gente estava passando por esse mesmo lugar aqui para enterrar o marido dela. E agora, coitada dessa viúva, agora ela perdeu o único filho, o que vai ser dela? O único sustento dela agora morreu, porque o marido era o sustento, agora era o filho, e o filho também se foi. Uma multidão da tristeza. Mas Jesus, ele vinha descendo de um monte de um lado oposto, com uma multidão da alegria. E ele ia se encontrar com essa mulher. E ia mudar a história dessa mulher numa noite, no de repente. O de repente de Deus. A mulher saiu de casa triste, mas voltou feliz. A palavra diz que Jesus passa em frente à esquife, ao caixão. Ele toca e diz, levanta, levanta. E o menino levantou. O menino levantou depois de morto. A mulher não esperava isso. Ela não tinha nem forças para ir até Jesus. Mas Jesus, nesse momento, foi ao encontro dela. A diferença é que ela teve fé, que ela recebeu Jesus. É a mesma coisa que Jesus diz, eis que estou à porta e bato. E essa mulher, sabe o que ela fez? Ela abriu a porta. E aquele que abrir, eu entrarei, eu farei morada, ele ceará comigo e eu cearei com ele. Jesus não é entrão como Satanás. Jesus não entra pelas brechas. Jesus entra quando é convidado. Convide Jesus hoje para sua casa. Não porque ele pode mudar a sua história no de repente, mas sim porque ele é o Senhor e Salvador de sua vida. Mas é uma promessa que se você continuar fiel a ele, ele te dá 100 vezes mais nesse mundo e no vindouro a vida eterna. Que glória! Amados,
que essa palavra entre no seu coração e faça morada. Resista mais um pouco, porque essa situação tem uma data determinada para acabar. Porque o choro pode durar uma noite, mas o sorriso está vindo agora, ó, pela manhã. Abra sua mente e receba a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E compartilhe esse vídeo para atingir mais corações que precisam dessa palavra. Amém? Deus abençoe. Shalom, shalom. Até o próximo vídeo.